Olá, sejam muito bem-vindos a mais esta aula do nosso curso de Neuroanatomia, aula na qual comentaremos sobre a macroscopia e estrutura da medula espinhal. Eu me chamo Jonatas Amorim e vamos dar início então. Em relação aos objetivos da nossa aula, teremos que conhecer as generalidades que envolvem a medula espinhal, também como se dão as formações das conexões medulares, e, por fim, conhecer e diferenciar os envoltórios da medula espinhal. Iniciando então pelas generalidades. Nós podemos perceber que a medula espinhal pode ser considerada como o órgão mais simples do sistema nervoso central. Muito por conta disso, nos primórdios do estudo do sistema nervoso central, iniciamos com a medula espinhal, ou ali nos primeiros módulos, o caso do nosso curso, e até mesmo a literatura. Sempre ali no início tem medula espinhal. Outro fator que conta muito para que iniciemos pela medula espinhal é que ela é uma região pouco afetada, pouco modificada no desenvolvimento do tubo neural. Ela pode ser considerada como uma massa cilindroide de tecido nervoso contida dentro do canal vertebral, porém sem ocupá-lo completamente. Em relação a tamanho, em termos gerais, claro que existem as variações anatômicas, isso não é regra, mas geralmente possuindo 45 centímetros de comprimento no homem adulto, podendo ser um pouco menor na mulher. Os seus limites, o limite cranial se dá no bulbo, ali ao nível do forame magno, e geralmente, novamente utilizando esse termo, o limite caudal na segunda vértebra lombar, L2. Por que a utilização do termo geralmente? Porque podem existir as variações. Pode ser um pouco antes, ou um pouco acima, ou um pouco abaixo. Forma e estrutura geral da medula espinhal. Ela possui um ligeiro, pequeno achatamento no sentido antero-posterior, apresentando duas dilatações, denominadas intumescências. E o que é uma intumescência? É uma região em que possui um maior número de neurônios que entram e saem. No caso da medula, as duas intumescências são a cervical e a lombar. A intumescência cervical corresponde ao plexo braquial, já a intumescência lombar ao plexo sacral. São áreas que há maior concentração de neurônios justamente para a inervação dos membros. Por isso, essa maior densidade de neurônios que estão ilustrados na figura. Aqui a topografia, né, intumescência cervical, intumescência lombar, e aqui mais na peça biológica. É claro que não é uma dilatação gritante, ao ponto de ser bem óbvia, mas a gente pode perceber sim uma pequena dilatação aqui a nível cervical e aqui a nível lombar. Na medula, nós podemos identificar duas substâncias, a substância cinza e a substância branca. E ao contrário do que ocorre no encéfalo, em que a substância cinza é por fora da substância branca, ou seja, está margeando a substância branca, aqui, como disse, é ao contrário. A substância cinza está por dentro da substância branca. Na medula, nós podemos identificar sulcos e também colunas. Sulcos existem 4, colunas existem 3, a depender do segmento medular que estamos analisando. A saber, os sulcos são fissura mediana anterior, sulco mediano posterior e os laterais, o lateral anterior e o lateral posterior. Isso parece ser algo a se decorar, mas ao longo do curso veremos que é algo bem intuitivo, não precisamos decorar. E as 3 colunas, né, a depender do segmento, como eu disse. Isso porque anterior e posterior estão em toda a extensão da medula espinhal. Porém, coluna lateral, existe apenas na medula torácica e parte da medula lombar, não existindo em toda a extensão. Isso fica claro na imagem aqui, ó. Comentei que existem 4 sulcos, né? Sulco mediano posterior, fissura mediana anterior. Por que aqui não pode ser considerado um sulco também na parte anterior? Simplesmente porque a invaginação é muito mais gritante, é muito mais proeminente, a ponto dessa entrada, dessa invaginação, não poder ser considerada apenas um sulco, mas sim já uma fissura.
E os laterais, sulco lateral posterior, podemos ver uma pequena invaginação. É claro que isso aqui não é uma peça biológica, é apenas uma ilustração macroscópica para termos essa noção. E o sulco lateral anterior. Colunas, 3, coluna anterior, logo adjacente aqui ao sulco lateral anterior, coluna posterior, coluna lateral, que não existe em todo o segmento. Aqui nós podemos perceber na parte central essa estrutura muito assemelhada a um H ou também borboleta, depende do que você achar com que se parece mais. A imagem não destaca a coloração, mas acreditando em mim, eu posso dizer que essa região corresponde à substância cinzenta da medula espinhal. Aqui dentro está contida a substância cinzenta. Vocês lembram que eu falei que no centro da substância cinzenta existe o canal central da medula, aqui ilustrado por essa entrada aqui. Margeando a substância cinzenta, nós vamos ter a substância branca, que é essa daqui na periferia. Percebam também na substância branca a existência de fascículos e funículos delimitados pelos sulcos. Sulco intermédio posterior, sulco mediano posterior. Os sulcos vão formar fascículos e funículos. Esses fascículos e funículos serão responsáveis pelas formações das vias, que serão estudadas posteriormente. Mas já para introduzir esse assunto, a formação dos fascículos e funículos. Além disso, percebam que temos fibras cruzando esse plano transversal. Lembrando que essa imagem é um corte transversal da medula espinhal e nós estamos analisando aqui de cima para baixo. Então essa comissura estão atravessando no plano transversal, denominada comissura branca. Seguindo então, comentando um pouco mais sobre substância cinzenta e substância branca. A substância cinzenta é formada por tecido nervoso, constituído de neuróglia, corpos de neurônios e fibras amielínicas, predominantemente, formando um H ou borboleta. Como eu disse, tem essa apresentação, né? Parece muito com isso. E na substância branca, nós também vamos ter tecido nervoso formado de neuróglia e fibras predominantemente mielínicas para a formação dos axônios. E aqui já podemos perceber uma diferença muito grande. Enquanto na substância cinzenta nós temos a predominância de fibras amielínicas, aqui a predominância de fibras mielínicas. Acredita-se até que a mielina seja responsável por essa coloração branca da substância branca. Na substância cinzenta, os elementos mais importantes são os corpos neuronais. A concentração na substância cinzenta de corpos neuronais é muito alta. Na substância branca, haverá o agrupamento em tratos e fascículos, que formarão as vias por onde passarão os impulsos. Algo que eu já comentei no slide anterior, mas que será muito mais explorado nas aulas posteriores. Mas se temos que ter uma diferença aqui para gravarmos, vamos levar essa. Enquanto na substância cinzenta o elemento mais importante são os corpos neuronais, na substância branca predominam as fibras mielínicas para a formação dos axônios, e aí você já consegue imaginar que fibra mielínica é responsável por transmissão de impulsos nervosos. Seguindo então, conexões da medula. Nos sulcos lateral anterior e lateral posterior, fazem conexões pequenos filamentos nervosos, os filamentos radiculares. A gente vai explanar isso na figura, mas vamos primeiro conhecer a parte textual. Filamentos radiculares se unem, por sua vez, para formar, respectivamente, as raízes ventral e dorsal. As raízes ventrais, a ventral e a dorsal, vão convergir para a formação de um nervo periférico. Vamos para a imagem. Percebam essas pequenas projeções que estão fazendo conexão na medula espinhal, tanto na região anterior quanto na região posterior. Percebam que há a convergência desses filamentos, dessas projeções, para a formação de uma estrutura mais densa, que no caso, aqui, filamentos radiculares, convergem para a formação de uma raiz. As duas raízes, então, convergem para a formação de um nervo. Isso bilateralmente. Aqui um par de nervos periféricos, um de cada lado.
Percebam que na raiz dorsal nós possuímos uma dilatação que não conseguimos identificar na raiz anterior. Portanto, na raiz dorsal temos a existência de um gânglio. E identificando o gânglio, já conseguimos identificar que se trata de uma raiz dorsal. A raiz ventral fará conexão no sulco lateral anterior, como está aqui no texto. Raiz ventral entra pelo sulco lateral anterior da medula. Raiz dorsal faz conexão no sulco lateral posterior da medula. E aí temos formação das raízes, formação de um nervo periférico, de um par de nervos periféricos. Lembrando que isso é bilateralmente. O que é um segmento medular? Segmento medular é a porção da medula onde fazem conexões os filamentos radiculares que entram na composição de um par de nervos periféricos. Vamos voltar à imagem então. Para a formação de um par de nervos periféricos, nós temos um segmento medular. Na medula existem 31 pares de nervos periféricos, correspondendo a 31 segmentos medulares. Portanto, aqui temos um segmento medular, porque estamos tendo a formação de um par de nervos periféricos, outro segmento medular, formação de outro par de nervos periféricos, e aqui um terceiro segmento medular. Nós temos 31 pares de nervos espinhais, como eu disse, correspondendo a 31 segmentos medulares. Sendo que, desses 31, 8 são cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeo. Aqueles que estão um pouco mais ligados, percebam que nós temos 7 vértebras cervicais, porém temos 8 segmentos medulares. Como isso pode ser explicado? Simplesmente pelo fato de o primeiro nervo periférico emergir acima da primeira vértebra cervical. E o último segmento, o último nervo periférico ali na região cervical sair abaixo da última vértebra cervical. Por isso que, havendo 7 vértebras cervicais, existem 8 segmentos medulares correspondentes à região cervical. Por isso que há essa pequena divergência, já que região torácica, lombar e sacral, a mesma quantidade de vértebras é a mesma quantidade de segmentos medulares, excetuando-se a região coxígeo também, que há apenas um segmento medular. Relembrando aquilo que eu comentei no início, no adulto a medula não vai ocupar todo o canal vertebral, ela vem só até o nível de L2 geralmente, podendo haver as variações. Abaixo desse nível L2, nós vamos ter apenas a caldequina, as meninges e as raízes nervosas dos últimos nervos. Como eu disse, sendo algo que pode variar. Algumas pessoas podem ter um pouco acima, outras um pouco abaixo. Isso não é regra. E aí a gente já introduz o assunto de envoltórios medulares. A gente lembra que no encéfalo existem 3 meninges, a dura mater, pia mater e aracnoide. Aqui na medula espinhal não será diferente. Também teremos a dura, a pia e a aracnoide. A dura mater pode ser chamada também de pacmeninge e a junção de pia mater mais aracnoide pode ser chamada de leptomeninge. É outra nomenclatura que, vez ou outra, podemos nos deparar. Aqui temos uma imagem, uma ilustração correspondendo à abertura das meninges, né? A dura mater, aquela mais exteriorizada, muito dura. Já a aracnoide mater, que está intimamente aderida à dura mater, e a pia mater, que está intimamente aderida à superfície da medula espinhal, sendo até mesmo difícil de verificá-la, porque ela é de tão fina e de tão aderida à medula espinhal, não conseguimos identificar a olho nu. As particularidades da dura mater. Ela é a mais externa, assim como também no encéfalo. Possui abundância de fibras colágenas, dando a larga espessura e resistência a essa estrutura. Ela envolve toda a medula espinhal. Se origina cranialmente em continuação da dura mater craniana, ou seja, a dura mater que envolve a medula espinhal se origina
no encéfalo, ela é uma continuação. Terminará ao nível da vértebra S2, no fundo do saco dural. Lembremos que a medula geralmente terminará ao nível de L2. Já a dura mater vai terminar um pouco mais abaixo, lá em S2. Então temos um segmento bem grande que não encontra-se medula, mas encontra-se a dura mater. Os seus prolongamentos laterais cobrem o início das raízes dos nervos espinhais. O que isso tem de importância? Se a dura mater ela continua cobrindo o início dos nervos, há o impedimento para que haja saída de líquor. Não há saída de líquor simplesmente porque a dura mater cobre o início dos nervos espinhais. Em relação à aracnoide, ela é intermediária, aquela que fica entre a dura e a pia, compreendendo um folheto intimamente aderido à dura mater e um emaranhado de trabéculas, as trabéculas aracnoides, que unem esse folheto, ou seja, a aracnoide, à pia mater. A aracnoide está unida à pia mater pelas trabéculas aracnoides. E por último, a pia mater, que é aquela mais delicada, mais interna, que está aderida intimamente ao tecido nervoso da superfície medular, como comentamos no início, penetrando na fissura mediana anterior, ou seja, ela faz aquele contorno da fissura mediana anterior da imagem que mostramos. Ela não acaba no cone medular, e isso tem uma implicação da formação do filamento terminal, perfurando o sulco do saco dural e se estende até o hiato sacral, ou seja, ela vai mais adiante até do que o término da dura mater. Ela é mais extensa. Entre essas medulas, nós temos a formação dos espaços. A mesma coisa também lá que ocorre no encéfalo, o espaço epidural, subdural e o subaracnoide. O espaço epidural, contido entre a dura mater e o periósteo, contém tecido adiposo e grande número de veias. Já o subdural, que está localizado entre a dura mater e a aracnoide, é uma fenda estreita com pequena quantidade de líquor. Isso porque a dura mater está muito aderida, intimamente aderida à aracnoide, fazendo com que seja um espaço muito estreito para a existência de líquor. Já o espaço subaracnoide, que é o mais importante a nível clínico, tem uma quantidade razoável de líquido cerebroespinhal, ou também de líquor. Isso varia da nomenclatura que você queira utilizar. Em relação às correlações anatomoclínicas dos espaços formados entre as meninges. Como eu disse no slide anterior, o último espaço, o espaço subaracnoide, é que tem uma importância muito alta clinicamente falando. Isso porque ele é utilizado para extração de líquor, simplesmente por não existir a presença de medula. Vamos relembrar, medula espinhal terminará a nível de L2. Já o saco dural se estenderá até S2, ou seja, entre L2 e S2 não há existência de medula, fazendo com que qualquer punção feita nessa região não acarrete em lesão medular. Por isso que aqui é o espaço utilizado para extração de líquor, para administração de anestesias, por conta de não haver nesse espaço, nesse ato, o risco de lesionar a medula. Portanto, é de extrema importância entendermos que entre L2 e S2 há um valor muito grande nesses quesitos em que eu falei. Finalizamos por aqui, então, essa nossa aula de medula espinhal, a macroscopia e a estrutura. Agradecemos pela atenção e desejo a todos uma ótima continuação de curso e um bom aprendizado. Obrigado.